A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos irmãos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. Que Deus, o nosso Pai Celestial, vos abençoe, amém? Assentados mesmo, diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de repetir, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, o tema dessa mensagem é nem parece, porque eu senti desde dias atrás, semana retrasada, o desejo de pregar sobre o que eu vou pregar hoje. Eu elenquei aqui apenas 3. São coisas que hoje em dia nem parece que é pecado mais, né? E eu fiquei preocupado com essas coisas, porque nós vivemos numa época de dificuldade. Eu não vou aqui dizer que os antepassados, né, sofreram menos que a gente de forma alguma. Toda a sua época teve as suas dificuldades, mas essas dificuldades elas vão mudando, né? Hoje nós temos dificuldades diferentes do que havia alguns décadas, séculos atrás. Então tem coisa que parece que foi ficando fora de moda e parece que até deixou de ser pecado, né? São coisas que são simples e que às vezes passa desapercebido e nos contamina e nós não nos damos conta. Mas é pecado. E a palavra do Senhor que foi lida é que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas não é qualquer vida, não é vida eterna, é salvação. O dom gratuito de Deus, que nós não precisamos pagar, ele é gratuito, não é um presente, é um dom, é presente. O presente de graça que Deus nos dá é a salvação. Por isso que nós lutamos contra o pecado. Então eu elenquei aqui algumas situações e eu quero começar com a primeira delas, que parece que é muito inofensivo, principalmente aos finais de semana ou datas especiais. Ano Novo, Natal, que é comer demais. Não é? Comer demais parece algo tão inofensivo. Principalmente nos dias de festa, a mesa posta, a família reunida, aquele frangão, aquele peru assado, aquela leitoa pururuca, né? Aquele feijão tropeiro, não é isso? Aquela farofa, né? Enche os olhos da gente. Quem é que não fica animado, né? E tentado a devorar aquela mesa, né? E acontece também do anfitrião, às vezes o anfitrião ficar muito chateado se você não comer de tudo ali na mesa, né? E às vezes o anfitrião fica aborrecido por você não comer de tudo. E às vezes também a gente baixa o filtro, né? E vai mesmo igual um trator, né? E a gente come até bater na barriga e fala assim: eu não aguento mais, estou estufando, né? Estou empazinado, preciso tomar um engove, preciso tomar um Sonrisal, preciso tomar alguma coisa para me aliviar, porque eu comi demais. Isso acontece, às vezes, num domingo especial, no Ano Novo, no Natal, numa data, né? Numa surpresa que se faz, num dia de churrasco. E comer não é pecado. Comer não é pecado. O pecado é a gula, é quando nós passamos do limite, quando nós já nos saciamos. Eu queria aqui citar a carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Gálatas 5, 19 a 21, se você quiser acompanhar, você também que está em casa, se quiser nos acompanhar, abra a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, : adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes
a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glutonaria está no meio desse pacote. A gente podia até fazer uma série de sermões só sobre esses tipos de pecado, né, que são mais gritantes, mas glutonaria está aí no meio. O que é glutonaria? Glutonaria é aquele que come além da sua necessidade, que passa da conta. O propósito do jejum, ele não é o sofrimento. Há algumas pessoas que pensam que o jejum, quanto mais o seu estômago doer, melhor. Não é o sofrimento. Se há sofrimento, eu creio que o propósito se perdeu. Como vir para a igreja, para o culto, para o templo, como orar, o propósito nunca é o sofrimento, mas sim o prazer de estar agradando a Deus. O jejum é como você dizendo para o seu estômago: você não me domina. Porque, amados, o único que pode te dominar é o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele não divide sua autoridade, muito menos sua glória, com ninguém. A Bíblia diz que você não pode servir a Deus e as riquezas, ou você vai amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Por quê? Porque Deus não divide a sua soberania, a sua autoridade. E quando o nosso ventre fala mais alto, quando o nosso ventre... Existem pessoas, irmãos, que têm dificuldade de jejuar porque não conseguem ficar sem comer. O que está acontecendo ali? O ventre está tomando alguma autoridade sobre a vida daquela pessoa. E se o estômago, o ventre, tem autoridade sobre nós, obviamente o Senhor tem uma parte da nossa vida que Ele não está tendo essa autoridade. Principalmente se isso atrapalha o jejum. Mas eu não vou me ater apenas à necessidade do jejum, que é algo necessário para nosso enriquecimento espiritual, nosso fortalecimento espiritual. Mas, nas mais variadas situações de nossa vida, o nosso estômago, ele não pode falar mais alto do que o Senhor na nossa vida. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 20 ao 21, diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ou seja, não se junte a beberrões e comilões, aqueles que comem demais, porque não vão para frente. Existem pessoas que não conheciam ainda o Evangelho e tem aquele costume, né, de sempre fazer o churrasco com a cerveja, com a bebida e tal. Mas aí, junto os amigos e tal, mas um dia ele aceitou Jesus, ele foi para a igreja e ele deixou esses costumes, né, da bebedeira, né, do churrasco com os amigos para tomar aquela cerveja. E aí ele vai começando a quê? Ele vai começando a aumentar a casa, ele começa a pagar um consórcio, ele começa a adquirir uma motinha. E aí as pessoas olham para ele e falam assim: ah lá, está na igreja, deve estar roubando. Está na igreja, deve estar roubando, não é possível. Foi para a igreja por causa de dinheiro. Não é, porque ele deixou de gastar com coisas, né? A Bíblia diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não possa satisfazer, ou seja, é para a nossa satisfação. Ou seja, há limites. Então, as pessoas olham para aquele que foi para a igreja e começou a prosperar, e também não conta que agora sobre ele tem a bênção de Deus, ele começou a parar de jogar dinheiro fora, né? O dinheiro agora não vai mais para o boteco para pagar a cerveja, o dinheiro agora é para o Senhor e para ele, com aquilo que sobra daquilo que dá ao Senhor, o Senhor lhe presenteia, e ele tira a parte que é do Senhor, aquilo que fica para ele é mais que abençoado, e ele começa a prosperar. Ele começa a aumentar a casinha, ele começa a melhorar, ele começa a andar mais bonitinho, ele começa a comprar umas roupinhas diferentes, umas roupinhas novas, e vai sendo abençoado. É quando a gente, às vezes, deixa certas companhias e passa a andar com outras companhias que vão levar ele para cima.
Tem um camarada que eu vi no YouTube, e ele falou, eu não ando com pardais, eu ando com águia. Águia voa com águia, eu não vou com pardais. Então o cara está cheio de amigos, você está pagando cerveja, bebida, tal, mas quando você precisa do amigo, os amigos somem. Na verdade não era amigo, era alguém que gostaria de tomar uma cerveja por sua conta, uma bebida aí na sua conta. Então, glutonaria é um desses pecados que parece que não, eu passei da conta, comi demais, mas tá bom, Deus entende, né? Segundo, filhos desobedientes. É pecado. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, a nossa existência é um presente de Deus. Alguns filhos falam para os seus pais assim, por que vocês foram fazer eu nascer? Por que vocês foram, né? Mas, na verdade, os filhos, antes de nascerem da vontade dos seus pais, primeiro eles vieram da vontade de Deus. Porque todas as crianças, todas as pessoas são planejadas por Deus. Ainda que os seus pais não te planejaram, ainda que você ache que você foi um acidente de uma noitada, você se engana, Deus te planejou. Deus sempre planejou a sua existência, Deus sempre teve um plano traçado para a tua vida, Deus sempre tem o melhor para você. E no decorrer do caminho, assim como uma criança que vai aprendendo, vai tropeçando, caindo, ralando o joelho, levantando, até ir aprendendo a viver com suas próprias pernas, assim também somos nós com Deus. Deus é o nosso Pai. Jesus nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Pai, autoridade paterna. Se Ele é Pai, nós somos filhos. Se somos filhos, aí tem educação. O Senhor nos educa e nos ensina, nos forja e nos molda. A paternidade de Deus é o cuidado de Deus sobre nós. E muitas pessoas praguejam pela vida que têm. Algumas coisas em nossa vida acontecem por nossas escolhas, outras acontecem porque é plano de Deus para o nosso amadurecimento. Quando você pede algo para o seu pai e sua mãe, eles falam não, porque não é a hora, porque não é o momento, porque eu não tenho dinheiro. Às vezes você se aborrece, mas às vezes Deus também fala para nós não nisso, não naquilo, e também de igual maneira nós nos aborrecemos e praguejamos e reclamamos da vida que temos, não aprendendo que essa é a pedagogia de Deus para nós. É Deus nos ensinando, é nós andando na fé, tropeçando, caindo, e o Senhor nos levantando. Eu imagino Deus como um pai que está ensinando o seu filho a andar de bicicleta. É necessário algumas quedas, alguns joelhos ralados, mas é tudo para o aprendizado, para que daqui a pouco você ande sem medo nenhum de cair, sem rodinha na lateral, porque Deus te ensinou e te forjou. Mas já pensou se a cada queda a gente reclamasse com o pai? Me deixou cair, ralei o joelho. Né? É necessário para o aprendizado. Na palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar no meio das tribulações, porque não é uma exclusividade, mas os nossos demais irmãos na face da terra também passam por provações. É a pedagogia de Deus. Mas, vindo aos filhos que acham que desobedecer o pai ou a mãe, resmungar, responder, desobedecer não fazendo aquilo, ou não indo para o lugar que diz que ia. Quantos filhos dizem para os pais que vão para uma determinada casa, mas na verdade estão em outro lugar? E se caso aconteça alguma coisa, seus pais não sabem onde você está. Quantos filhos pedem para amigos confirmar uma mentira, para forjar alguma coisa? Quantos filhos que o pai pensa que está na escola e está em outro lugar? Isso é pecado diante de Deus também. Não é somente, você não está somente aborrecendo o seu pai, você está pecando contra Deus. Honrar o seu pai e sua mãe é obediência ao seu pai e sua mãe. Honrar seu pai e sua mãe é obedecer aquilo que eles te pedem.
é seguir as regras que eles impõem. E aí você vai estar honrando. Isso é bonito de se ver. Eu precisei me ausentar daqui uns dias, porque eu entendi que era um momento de eu honrar minha mãe. Eu não sabia se minha mãe ia sair daquele CTI. E quando eu cheguei lá, eu confesso que eu balancei um pouco quando eu vi a situação que ela estava. Mas sempre orando ao Senhor e confiando em Deus. E sei que alguns irmãos aqui oraram também, e Deus ouviu as orações. Graças a Deus a minha mãe teve alta. Já está em casa novamente, já tomou a vacina. E glorifica muito a Deus e agradece as orações de todos aqueles que pediram as orações, ela mandou agradecer. Mas passou no vale da sombra da morte. Os boletins que a gente recebia era que o estado dela era gravíssimo, entubada. Quando eu cheguei no CTI, que quando passou a fase do Covid, antes não podia entrar. Depois, aí todo o boletim era pelo WhatsApp. E quando ela foi para o CTI, eu fui para Vitória. Ainda que não pudesse entrar, mas eu precisava cuidar da retaguarda. E quando passou o efeito do Covid, aí a gente podia uma pessoa por dia para visitá-la. E quando eu entrei, a primeira vez que eu pude entrar, que eu vi a situação dela, eu fiquei um pouco abalado. Eu falei, aí aquele momento você sacode a cabeça e fala assim, Deus pode fazer. A Bíblia diz que ainda que a árvore cortada, jogada no chão, já morta, ao cheiro das águas ela volta a brotar. A Bíblia diz que um vale de ossos espalhados ali, Deus pode fazer aqueles ossos se juntar e criar carne, nervos e pele e levantar um exército. Então Deus pode todas as coisas. E eu me apegava a Deus e honrando ali a minha mãe. Então, amados, os filhos precisam honrar os seus pais. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece, ou melhor, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não dê ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão ele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Se você continuar lendo aí, vai falar o seguinte, que esses anciãos que estão na porta da cidade pegarão o filho e o apedrejarão e o matarão. Porque é filho rebelde que não ouve pai e mãe. Não é pesado? Para você ver a gravidade que é, né? Aí veio uma lei dizendo que os pais não poderiam corrigir os filhos. Cooperou com uma geração, como eu posso dizer, atribulada. Uma geração meio coisada, né? Então nós precisamos entender que a Bíblia nos fala sobre correção e a Bíblia nos fala sobre obediência. Só que tem, às vezes, pessoas que acham que isso não é pecado, é apenas desobediência, mas desobediência é pecado. Vamos para o último, que eu só elenquei 3 para hoje. Esse último também parece que não é pecado, né? Tamanha a frequência que ele acontece. Comentários desnecessários e fofoca. Alguém já ouviu aqui alguém que foi disciplinado na igreja por fofoca, foi excluído da igreja porque fez fofoca, aí o presbitério disciplinou aquela pessoa? Não, eu nunca vi. Vou para 30 anos de crente. Nunca vi. Mas é pecado. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Olha como é sério. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª é abominação. Vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos,
os pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então vamos elencar aqui, ó. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos maus, pensamentos perversos, perdão. Pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, então até aí 6. Olha o sétimo, o que é? O que semeia contenda entre os irmãos. É abominação, talvez mais do que derramar sangue inocente. Sangue inocente está dentro dos 6. O sétimo Deus abomina, semear contenda entre os irmãos. Mas, quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, realmente eu não concordo com isso. Não, isso aí também é terrível, Falar do outro, semear contenda, dissensão, isso é terrível. Mas sempre a gente pega a palavra e joga para o outro. Sempre a gente pega a palavra e joga para o outro. Nós temos que pegar toda a palavra e abraçá-la para nós. Se eu estiver fazendo, que o Senhor me perdoe pelo arrependimento do meu coração. Se eu não estiver fazendo, que Deus cuide de quem estiver fazendo. E eu sei que eu não posso fazer. Por quê? Porque semear a dissensão entre os irmãos parece ser algo inocente, às vezes no trabalho. O outro chega e fala, o fulano falou isso aqui de você, e ele sai fora. Aí quando o outro chega, a confusão já está armada. Às vezes na igreja, o outro que vai, às vezes conversando de casa em casa, conversando de um terceiro. E o cara está andando, está tudo tranquilo, mas por trás ele não sabe o que está acontecendo. Essa prática não é uma prática bíblica. Não é algo que o Senhor se agrada, muito pelo contrário. O Senhor abomina. Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios capítulo 11, versículo 9. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Provérbios 16, 28. O homem perverso, ou o perverso, conforme a sua tradução, o perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Então Deus não se agrada desses comentários. E muitas vezes esses comentários são disfarçados de boa ação. Quando um chega para o outro e fala assim, aqui, eu estou precisando que você me ajude aqui em oração, porque o fulano e o cicrano está acontecendo isso, isso e isso lá. Ele veio aqui e falou comigo e tal. Parece que é uma boa ação, né? Mas não é não, é semear algo de terceiros. Semear algo que não tem a ver com aquele com quem você está falando é fofoca. E quando aquele chega assim e fala assim, vou falar para você que não deixa ninguém saber não. Tem alguma coisa errada aí. Já repreende ele na hora. Gente que sai da casa dele para ir na tua casa para falar um negócio de outro, ou da igreja, ou do pastor, de quem quer que seja, repreenda. Porque é pecado. Pecado, que parece algo inocente, né? Não, nós estamos pelo bem da igreja. Parece inocente, é pecado. Efésios 4, 29, o que diz a palavra do Senhor? Efésios 4, 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Merece até um replay, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A palavra que sai da sua boca, meu irmão, minha irmã, tem que ser algo que edifica aquele que está ouvindo. E como nós estamos em falta de conversas edificantes? É verdade, eu creio que é o resultado dos tempos em que nós vivemos, né? A gente fala do Flamengo, a gente fala do Bolsonaro, a gente fala do Lula, fala de tudo, mas aquela conversa que a gente senta na mesa e fala dos milagres, da bênção de Deus, da graça do Senhor, da confiança, quando você cumprimenta a pessoa, estou com Jesus, pastor, graças a Deus tem me abençoado muito, e ali começa uma conversa edificante, que você chega na conversa, às vezes você acha que você vai dar e você vai, na verdade, receber. Quantos aconselhamentos que eu não sabia nem o que dizer,
e saí dali fortalecido. Quantas situações que eu cheguei pensando assim, meu Deus, o que eu vou dizer? Mas aquela pessoa edificou a minha fé. Eu conheci um presbítero, eu não sei se ele era diácono ou se era um presbítero, ele não era da minha igreja, mas eu senti um desejo de ir na casa dele, ele estava em estado terminal, eu senti um desejo de ir na casa dele. Morava na roça, lá em Muniz Freire ainda. E pela diabetes ele já estava cego, ele já estava com sonda, e o médico já tinha mandado ele para casa, porque já não tinha mais esperança. E eu fui com um diácono da minha igreja lá, fui à casa dele, lá na roça, né? Mas eu fui no caminho pensando, meu Deus, como que eu vou animar esse servo de Deus? E eu ainda não o conhecia. Quando eu cheguei na casa dele, foi uma festa. Mesmo ele sendo cego, mesmo ele não me vendo, eu botei a cadeira assim do lado da cama dele, e me assentei, e fui conversando com ele. Como que a fé daquele irmão estava muito acima da minha. Como que aquele irmão estava ansiando por morar no céu. Estava ansiando pelo dia que ele ia ver Jesus. Ele falou, pastor, hoje eu sou cego, mas eu sei que minha morte está perto e eu vou ver o meu Jesus, olho no olho, face a face. Eu anseio por esse dia. Eu achei que eu fosse encontrar alguém tristonho, alguém reclamando da vida, alguém praguejando pela situação que estava. Eu encontrei um irmão cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele fala, pastor, por enquanto Deus está me permitindo ficar aqui, mas eu sei que a minha hora está chegando, e eu não tenho muitos dias, mas eu como o apóstolo Paulo, né, eu combati o meu combate, eu já estou velho, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, e a minha fé está aqui guardada dentro do meu coração, esperando Jesus. E eu sei que logo, logo eu vou estar com Jesus. Eu não tive mais notícia desse irmão. Eu não tive mais notícia dele. Mas aquele irmão plantou uma semente de fé no meu coração tremenda. Eu saí de lá, eu e o diácono nós saímos de lá, pisando em nuvens, edificados. E o diácono fala assim, pastor, como é que pode, né? Às vezes você vê uma pessoa que está bem, tem uma situação boa, mas está lá, borocochô, reclamando da vida. Olha lá, esse homem aqui, ó, no meio da roça, nessa casinha na roça aqui, já na beira da morte, o médico mandou para casa para morrer, e ele cheio de esperança, cheio de fé, e não é esperança de cura, não. Ele falou, pastor, eu não quero cura, não, olha a idade que eu já estou, pastor, eu nem ando direito, essa bolsa aqui, eu não quero cura, não. Se eu não tivesse isso aqui, como é que eu ia fazer? Eu sou velho do mesmo jeito, eu quero encontrar Jesus, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu quero encontrar o meu Jesus, receber o meu galadão, minha coroa da vida, glória a Deus. Então, amados, não saia de vossa boca nenhuma palavra, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. E para concluir, eu quero concluir agora com uma palavra de perdão da parte de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque às vezes nós fazemos algum desses pecados, ou um, ou dois, ou três, não sei, mas a gente fala, poxa, eu estou me enquadrando nisso aí, como é que eu faço? Tem o perdão de Deus para aquele que se arrepende. Porque se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E também nós temos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção, ou seja, em Cristo, né? Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, em Jesus nós temos, por meio do sangue, a remissão dos nossos pecados. Mas como que é isso, pastor? É a graça de Deus. É pela graça. A graça não resiste a um coração arrependido. A graça não consegue resistir a uma pessoa que se reconhece pecadora e carece dessa graça, né, do perdão de Deus. Se há arrependimento, há perdão. E por último, Isaías capítulo 55, lá no Antigo Testamento, Isaías 55, 7. Isaías, capítulo 55, 7, o último versículo para nós terminarmos hoje essa mensagem. 55, versículo 7.
diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Vamos ficar de pé? Torne-se para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar, e não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar se há um coração arrependido. Deus amado e querido, bendito Senhor, diante da Tua palavra, meu Deus, eu quero abraçar essa palavra para mim também, ó Pai, porque a Tua palavra é para a Tua igreja. A palavra não é para o meu vizinho, não é para o que está na frente, nem para o que está atrás, a palavra é para mim. Toda ela é proveitosa, Senhor. Pai, essa palavra, meu Deus, que ela venha agora, meu Pai, tocar em nossos corações e mentes, meu Deus, porque a sua semente foi lançada. E nós temos a esperança de que aqui haja um canteiro de terra boa, de terra fértil, de pessoas que recebam a semente e essa semente possa germinar na sua vida, gerando frutos de perdão e arrependimento. Senhor, aquele que está nos assistindo pela internet, Senhor, que essa palavra também tenha caído numa boa terra, onde quer que essa pessoa esteja. Talvez essa pessoa necessita de perdão e perdão não vem se não tiver o arrependimento, que a terra possa ser agora, Senhor, arada, possa se tornar uma boa terra, uma terra fértil para receber a semente dessa palavra. Senhor, é a palavra que transforma a igreja, é a palavra que opera o milagre, é pela palavra, é pelo poder da palavra, pelo poder da fé que vem pela palavra. A palavra, Senhor, tem o poder de transformar, ó Deus, os corações. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Sonda-nos, ó Deus, se em nós há algum caminho mau, como diz a Tua palavra. A Tua palavra nos fala que o Senhor é quem nos sonda e nos conhece. É o Senhor que sonda o nosso caminhar. É o Senhor que olha, que está conosco quando nós deitamos e quando levantamos. Senhor, em nome de Jesus, somente Tu, ó Deus, pode olhar para dentro de nós. E a Tua palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e faz de Deus mentiroso, como diz João. Senhor, então, em nome de Jesus, nós nos reconhecemos pecadores e pedimos o perdão por meio do Teu sangue, por meio da Tua graça. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor há de voltar para buscar um povo zeloso e de boas obras. A Tua igreja, vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, sem ruga, sem mácula, sem mancha nenhuma, somente lavada pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer pela tua presença, quero agradecer pela tua audiência. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que essa palavra tenha entrado no teu coração e que ela tenha, que ela gere frutos, que ela venha germinar, né? Diz a Bíblia que uma semente que cai numa boa terra, ela dá fruto a 30, a 60, a 100 por um. Né? Então, quando ela cai uma semente, vem muito mais. Né? E que Deus possa usar você, através dessa palavra, para abençoar outras pessoas. Amém?